Hoje vamos recapitular o filme chamado Dynasty Warriors. O filme começa na antiga China, durante a dinastia Han, onde guerreiros se tornavam mais poderosos a cada batalha, usando energia cósmica para obter força incrível. Eles são os líderes do exército, destinados a mudar o mundo, chamados de seres humanos escolhidos. Na época, as guerras eram constantes, especialmente contra rebeldes. Para enfrentá-los, a corte Han passou o poder para as autoridades locais e milícias. Esse período histórico deu origem à Era dos Heróis, conhecida como o Período dos Três Reinos. Num dia crucial, um grande exército da dinastia Han enfrentou rebeldes dos turbantes amarelos atrás de altas montanhas. O general Dong Zhuo liderava o exército Han contra o exército de Zhang Jiao, um líder rebelde habilidoso e um poderoso mago. Zhang Jiao usou sua magia para cobrir o sol e influenciar demoniacamente suas tropas, tornando-as invulneráveis. Isso tornou a batalha difícil para o exército Han. No entanto, 3 bravos guerreiros, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei, viram a luta de uma colina e perceberam que o exército de Zhang Jiao estava vencendo. Eles optaram por se unir à luta para apoiar Dong Zhuo e seu exército contra os rebeldes. Os 3 guerreiros cavalgaram para o campo de batalha, mostrando suas incríveis habilidades de combate ao derrubar muitos inimigos de uma só vez. Juntos, lutaram ao lado do exército Han contra os rebeldes. Enquanto a batalha continuava, os 3 guerreiros concentraram-se no líder rebelde, Zhang Jiao. Liu Bei enfrentou Zhang Jiao em um duelo e rapidamente o derrotou, fazendo-o rolar morro abaixo. Isso acabou com a influência mágica de Zhang Jiao, trazendo de volta o sol. Sentindo-se derrotado, Zhang Jiao e seus soldados recuaram, deixando as tropas da dinastia Han como vitoriosas. O general Dong Zhuo ficou intrigado com as habilidades dos guerreiros e enviou seu estrategista-chefe para encontrá-los. No entanto, ao descobrir que não eram líderes importantes, o interesse de Dong Zhuo diminuiu e ele os ignorou, deixando-os se sentindo insignificantes. Enquanto isso, o comandante Cao Cao observava atentamente a batalha que havia acabado de ocorrer. Após a morte de Zhang Jiao, líder dos rebeldes dos turbantes amarelos, a rebelião foi contida. No entanto, a corte Han estava muito enfraquecida para restaurar a paz e a ordem. Com o fim dos turbantes amarelos, o caos retornou e vários senhores da guerra locais começaram a disputar o poder. 10 eunucos assumiram o controle do governo. Enquanto isso, Dong Zhuo liderou um exército de 200.000 homens de Xiliang, capturou o príncipe mais jovem da corte Han e instaurou uma nova era das trevas. Dentro do palácio, Dong Zhuo realizou um golpe de estado ambicioso, depôs à força o jovem imperador Liu Bian e o substituiu por um líder falso, Chen Liu. Como primeiro-ministro, Dong Zhuo concentrou todo o poder em suas mãos e governou com crueldade absoluta, punindo qualquer resistência com a morte. Cao Cao ficou furioso com as atrocidades de Dong Zhuo, e durante um jantar, os ministros lamentaram a terrível situação do reino e condenaram a tirania do governante. Dong Zhuo, sem respeito pelo imperador fantoche Chen Liu, se entregou à luxúria, envolvendo-se com a imperatriz e concubinas sem restrições. Vendo que os outros não agiam, Cao Cao decidiu agir por conta própria para enfrentar a situação. Ele prometeu eliminar Dong Zhuo e restaurar a dinastia Han, custe o que custar. Cansado de estar cercado por covardes que se lamentavam, Cao Cao abandonou abruptamente a reunião, deixando os outros ministros em seus lamentos. Na província de Xi, o governador local tentou extorquir dinheiro de Liu Bei, que havia se tornado um herói popular por sua bravura na luta contra as forças do mal. Ao recusar a propina exigida pelo governador corrupto, Liu Bei provocou ainda mais sua ira. Surpreendentemente, o povo revoltou-se contra a corrupção e decidiu agir. Unindo-se, amarraram o governador a uma árvore e o chicotearam como punição por sua injustiça. De repente, foram atacados pelas tropas Han. O governador, antes de ser amarrado, tinha pedido reforços. Os soldados estavam atrás de Liu Bei e seus amigos, que eram o alvo da revolta. Diante da força superior do exército Han, eles perceberam que precisavam escapar rapidamente para sobreviver. Depois de escapar dos perseguidores, ouviram falar de uma aliança de generais guerreiros contra Dong Zhuo. O plano era se juntar a eles na Montanha dos Guerreiros. Liu Bei, leal à dinastia Han, queria derrubar Dong Zhuo do poder. Enquanto cavalgavam pela densa floresta, algo estranho aconteceu. Ficaram completamente perdidos em uma névoa espessa que quase não permitia ver. De repente, encontraram-se em um mundo misterioso, iluminado pelos brilhantes vagalumes.
Para surpresa deles, suas armas desapareceram sem deixar rastro, como se tivessem sido sugadas pela terra. Nesse momento, uma anciã apareceu. De alguma forma, ela reconheceu a verdadeira identidade dos 3 companheiros e os chamou para perto, oferecendo uma faísca de esperança em meio à situação desesperadora. Liu Bei contou à anciã sobre os rumores dos 18 senhores da guerra na Montanha dos Guerreiros, planejando uma rebelião contra o cruel Dong Zhuo, e expressou seu desejo de se juntar a eles. No entanto, Dong Zhuo, o governante do império, era bem protegido por seu poderoso general Lu Bu. Para sua surpresa, a anciã conhecia bem Lu Bu e contou sobre sua história passada. Lu Bu, apesar de parecer um guerreiro comum, era na verdade um demônio disfarçado. Ele roubou a lança ancestral da anciã e usou-a para matar seu próprio pai adotivo, General Jing Yuan, tornando-se líder de milhares de soldados instantaneamente. Dong Zhuo ficou impressionado com suas habilidades e o fez seu general, dando-lhe as melhores tropas e o cavalo mais rápido. Apesar de sua fama assustadora, os 3 guerreiros estavam determinados a derrotá-lo. Liu Bei, em busca de mais informações, perguntou à anciã sobre outro comandante guerreiro, Cao Cao. Para a surpresa de Liu Bei, a anciã conhecia bem Cao Cao. Ela contou a história de um ministro que, sabendo do desejo de Cao Cao de derrotar Dong Zhuo, lhe deu uma adaga capaz de cortar até ferro. O ministro instruiu Cao Cao a usar a adaga para acabar com a tirania de Dong Zhuo. A oportunidade finalmente chegou quando Cao Cao viu Dong Zhuo dormindo e tentou atacá-lo com a adaga especial. No entanto, Dong Zhuo acordou a tempo, assustando Cao Cao, que disfarçou suas intenções fingindo que ia presentear Dong Zhuo com a arma. Enquanto Cao Cao saía, Lu Bu informou a Dong Zhuo que ele iria matá-lo com a adaga. Cao Cao montou em seu cavalo e rapidamente deixou o palácio, sendo alvo de flechas dos soldados. Lu Bu montou em seu cavalo e iniciou uma perseguição pela cidade e pela floresta atrás de Cao Cao. Com sua lança relâmpago, Lu Bu tentou parar Cao Cao. No entanto, o guerreiro ágil conseguiu desviar de todos os ataques. Em um último esforço, Lu Bu usou seu poder para rachar a floresta e causar um grande deslizamento. Pensando que ninguém sobreviveria a isso, ele partiu. No entanto, Cao Cao foi ajudado por um casal que o viu à beira da morte. Quando a notícia da fuga de Cao Cao e da recompensa oferecida por Dong Zhuo se espalhou, o casal que o havia salvado soube da recompensa e o entregou às autoridades locais. Cao Cao foi capturado por Chen Gong, o governador local que planejava executá-lo. No entanto, a curiosidade de Chen Gong o levou a perguntar a Cao Cao por que ele estava se rebelando contra o primeiro-ministro Dong Zhuo, que sempre o havia recompensado generosamente. A resposta de Cao Cao o surpreendeu. Ele declarou que não tinha medo da morte e que seu único objetivo era restaurar a paz na dinastia Han, pois não suportava ver o povo sofrendo sob o governo tirano de Dong Zhuo. Chen Gong, ao ouvir isso, confessou que também não aguentava mais a crueldade do governo de Dong Zhuo. Corajosamente decidiu se juntar a Cao Cao na luta para derrubar o tirano, mesmo sabendo dos riscos e do sacrifício que isso significava, deixando sua família para trás. Depois de 3 meses fugindo, Cao Cao levou Chen Gong para a casa do tio dele, esperando encontrar abrigo. No entanto, quando chegaram lá, Cao Cao notou uma atmosfera estranha, o que o deixou desconfiado. O tio mencionou a alta recompensa pela captura de Cao Cao, o que o preocupou. Apesar da desconfiança inicial, o tio de Cao Cao se despediu deles e saiu para comprar vinho para recebê-los. Enquanto esperavam, Cao Cao tentava se acalmar. Por acaso, ele ouviu a família de seu tio conversando. Ele ficou chocado ao ver o primo afiando uma faca e se gabando que vai matar 2 porcos. Cao Cao pensou que os 2 porcos eram ele e Chen Gong, e suspeitou que o tio havia mentido sobre comprar vinho, e na verdade tinha ido avisar as autoridades sobre eles. A situação ficou tensa quando a porta estava trancada, aumentando sua suspeita. Por impulso, Cao Cao arrombou a porta e matou todos, sem pensar. Depois percebeu que cometeu um terrível erro. Os 2 porcos eram apenas animais que a família iria matar para comer. Confuso e envergonhado, Cao Cao e Chen Gong saíram às pressas. No caminho, encontraram o tio com o vinho, mas o medo de Cao Cao já tinha virado violência, e ele não conseguiu controlar o impulso de matar o tio. Nas margens de um rio, Chen Gong perguntou por que Cao Cao tinha agido assim. Cao Cao respondeu que seu tio poderia reunir homens para se vingar dele no futuro, o que prejudicaria a missão de derrubar o tirano Dong Zhuo. Enquanto descansavam, Chen Gong, ainda perturbado pelo massacre da família de Cao Cao,
considerou matá-lo com uma adaga que carregava. No entanto, ele decidiu não fazer isso e foi embora, deixando a adaga cravada em uma árvore. Essa traição fez Cao Cao acreditar que não havia verdadeiros amigos neste mundo. Como se fosse uma resposta às suas preces, uma densa névoa apareceu de repente. A anciã surgiu e expressou sua crença nos poderes especiais de Cao Cao. Reconhecendo seu potencial, ela deu a ele a espada do general de presente. Animado com a nova arma, Cao Cao saiu da floresta e partiu para formar seu próprio exército. Suas viagens o levaram até a cidade de Chenliu, onde reencontrou seu pai, Cao Song. Apesar da resistência inicial, Cao Cao convenceu seu pai a apoiar sua causa e ajudá-lo a formar um exército para lutar contra o governo tirano de Dong Zhuo. A mensagem de derrubar o governo e restaurar a dinastia Han se espalhou rapidamente através de panfletos, levando muitas pessoas a se juntarem ao exército de Cao Cao. Com o crescimento do exército, Cao Cao se tornou um general liderando uma força de 20.000 soldados. Enquanto isso, a anciã levou Liu Bei e seus companheiros de volta à floresta e devolveu suas armas. Continuando sua jornada, eles chegaram à Montanha dos Guerreiros, onde foram recebidos por dezenas de tropas que controlavam a entrada. No entanto, o guarda negou a entrada porque não os reconhecia. Liu Bei mostrou-lhe o convite para entrar na aliança, mas o guarda ainda assim recusou. A situação ficou tensa até que o general Cao Cao chegou com seus soldados. Cao Cao reconheceu o espírito de resistência contra a crueldade de Dong Zhuo que existia entre os três guerreiros e ordenou ao guarda que os deixasse entrar. No interior de uma caverna nas montanhas, ocorria uma reunião secreta entre os senhores da guerra mais poderosos do reino, liderados pelo grande general Yuan Shao. Estavam lá para traçar estratégias e se preparar para o ataque iminente do governo de Dong Zhuo, mas foram interrompidos por uma voz. Era Liu Bei, um homem até então ignorado, que declarou que ele e seus dois irmãos se juntariam à luta. Os outros generais riram, duvidando do que três guerreiros desconhecidos poderiam contribuir para uma batalha tão crucial. Yuan Shao exigiu saber o que eles poderiam oferecer, já que não tinham tropas nem recursos significativos para a causa da aliança. Mas Liu Bei não se intimidou. Ele falou de sua lealdade à causa e de suas habilidades de luta acima da média. Vendo a determinação nos olhos deles, Cao Cao interveio e pediu a Yuan Shao que desse uma chance aos três. Yuan Shao concordou, e os três irmãos foram oficialmente aceitos na aliança. Os senhores da guerra sabiam que muitos tinham seus próprios interesses. Então o general Yuan Shao fez um anúncio ousado. Quem conseguisse resgatar o imperador na capital de Luoyang seria nomeado comandante-chefe do exército imperial. O general Sun Jian pediu permissão para liderar a primeira onda de ataques contra Dong Zhuo. Alguns dias depois, Dong Zhuo recebeu a notícia de que as tropas de Sun Jian haviam rompido 3 linhas de defesa e estavam a caminho da capital. Enfurecido, Dong Zhuo ordenou ao general Hua Xiong que liderasse um contra-ataque. Enquanto isso, Cao Cao ficou impressionado com a mente estratégica de Guan Yu e quis recrutá-lo, mas Guan Yu recusou, citando sua lealdade a Liu Bei. Enquanto discutiam seus planos, receberam a notícia de que o inimigo havia repelido as tropas de Sun Jian e agora se aproximava. O líder inimigo, Hua Xiong, os desafiou para um duelo. Na sala de reuniões, Cao Cao reconheceu a força de Hua Xiong, mas afirmou que ele é muito inferior a Lu Bu. Ele explicou que se não conseguissem derrotar Hua Xiong, também não conseguiriam derrotar Lu Bu. O general Yuan Shao ofereceu uma recompensa para quem enfrentasse Hua Xiong. O general Yu She se ofereceu para lutar contra ele. Corajosamente, ele foi para o campo de batalha, mas Hua Xiong rapidamente o decapitou e jogou sua cabeça na caverna. Apesar dos contratempos, o general Pan Feng corajosamente aceitou o desafio, mas teve o mesmo destino que Yu She. Determinado a derrotar Hua Xiong, o general Yuan Shao dobrou a recompensa para quem o derrotasse. Muitos generais bravos tentaram e falharam, até que Liu Bei finalmente chamou seu irmão de juramento, Guan Yu, para enfrentar o desafio. Cao Cao ofereceu-lhe uma taça de vinho quente como sinal de respeito. No entanto, Guan Yu se recusou a beber até cumprir seu dever e matar Hua Xiong. Guan Yu avançou para enfrentá-lo. Os dois guerreiros se enfrentaram e suas armas ressoavam pelo vale da montanha. Para surpresa de todos, Guan Yu resistiu ao ataque de Hua Xiong e conseguiu dar um golpe fatal que o decapitou. Os soldados inimigos, ao verem seu líder cair, ficaram apavorados e fugiram do campo de batalha. Depois de vencer, Guan Yu voltou à caverna, onde Cao Cao ofereceu-lhe a mesma taça de vinho quente em sinal de respeito. Guan Yu aceitou e bebeu o vinho.
Yuan Shao, impressionado com a habilidade de Guan Yu, ordenou que seus homens o tratassem com o máximo respeito. No entanto, Guan Yu recusou qualquer recompensa, dizendo que só lutava em nome de seu irmão, Liu Bei. Cao Cao reconheceu a bravura e habilidade de Liu Bei e seus dois irmãos, e sugeriu que recebessem uma recompensa adequada por sua coragem. Yuan Shao prontamente o nomeou comandante das tropas. Liu Bei ficou grato pela oportunidade e aceitou a posição de bom grado. Durante a guerra, as tropas de Sun Jian lançaram um ataque feroz a uma das fortalezas que davam acesso à capital, usando todo o seu poder militar para romper as defesas. Enquanto isso, dentro do palácio, o tirano Dong Zhuo ficou furioso com a morte de um de seus generais pelas mãos de Guan Yu. Para complicar ainda mais, o exército de Sun Jian estava se aproximando cada vez mais da fortaleza da capital. Para se preparar para o ataque iminente, Dong Zhuo ordenou que 500.000 soldados ficassem prontos na entrada da ilha que levava à capital de Luoyang. Por outro lado, Lu Bu mobilizou 30.000 soldados para o desfiladeiro de Wulão. O feroz guerreiro de Dong Zhuo lançou uma flecha na caverna onde as tropas de Yuan Shao estavam escondidas, como um sinal de guerra iminente. Durante a noite, o general Yuan Shao revelou a seus comandantes que apenas 8 senhores da guerra permaneciam na aliança, já que a maioria fugiu com medo. Como resultado, seu exército reduziu para apenas 200.000 soldados, muito menos do que os inimigos. Mesmo assim, os comandantes se prepararam para a iminente batalha, prontos para dar o melhor de si. No dia seguinte, dentro do palácio, Dong Zhuo tomou a arrogante decisão de transferir a capital da dinastia de Luoyang para Chang'an. Descansando nas montanhas próximas, Lu Bu ouviu o choro de uma mulher ao longe e correu para encontrá-la à beira de um lago, prestes a se jogar. Ele a impediu de cometer tal ato e perguntou o que a afligia. A mulher explicou que seu pai adotivo havia concordado com um casamento indesejado com um homem de má reputação. Comovido, Lu Bu deu seu selo pessoal à mulher para protegê-la do homem. Desde então, ele se apaixonou por ela e prometeu protegê-la sempre. Jiao Shan não tinha certeza se o amor de Lu Bu era genuíno. Mas quando ele se levantou e feriu o próprio braço como sinal de devoção, ela soube que ele era sincero. Jiao Shan revelou seu nome a ele e Lu Bu jurou protegê-la para sempre. Na caverna, Liu Bei e Cao Cao decidiram dividir e conquistar. Liu Bei e seus irmãos atacariam Lu Bu e seus 30.000 soldados, enquanto Cao Cao cercaria a capital para capturar Dong Zhuo. Guan Yu ofereceu a chance de fuga a qualquer soldado com medo, mas nenhum recuou. Impressionado pela coragem dos companheiros, ele fez um juramento. Declarou que todos que lutassem seriam considerados irmãos, não importando o resultado. Ao se aproximarem do desfiladeiro de Wulão, as tropas de Liu Bei estavam prontas para a batalha. Do outro lado da ponte, as tropas de Lu Bu se preparavam para o confronto. De repente, Lu Bu emergiu dos portões e, ao fechar os olhos, parecia refletir. Uma rajada de vento soprou, revelando parte das tropas de Liu Bei como simples bonecos de palha, usados para criar a ilusão de um exército maior. Lu Bu achou a estratégia uma brincadeira e ordenou o avanço de suas tropas, enquanto Liu Bei recuou com seu exército. A tática funcionou, e a maioria dos soldados de Lu Bu caiu na armadilha, tornando-se alvos fáceis de serem derrotados. Do outro lado da colina, Cao Cao liderou seu exército para atacar o palácio por uma rota alternativa. Enquanto isso, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei lutavam bravamente contra os soldados de Lu Bu, determinados a vencê-los a todo custo. Lu Bu era um adversário forte, capaz de neutralizar muitos soldados com sua lança mortal. Os 3 irmãos seguraram o inimigo, mas não conseguiram derrotá-lo. A luta era tão feroz que a própria ponte onde estavam começou a desmoronar, levando todos em direção ao abismo. Mesmo caindo, eles não pararam de lutar, enquanto Lu Bu se mostrava um adversário formidável. Em meio ao combate, Liu Bei lembrou-se das palavras da anciã sobre o poder das armas fortalecidas pelo sangue. Então, em um movimento corajoso, ele e seus irmãos usaram suas próprias armas para se cortarem, deixando o sangue fluir e dando um novo vigor às suas armas. Juntos eles enfrentaram Lu Bu, mas a batalha foi mais difícil do que imaginavam. Mesmo com todos os seus esforços, Lu Bu parecia invencível, enquanto Liu Bei e seus irmãos estavam exaustos. Enquanto isso, Dong Zhuo estava focado em seus planos de casamento, sem perceber o caos lá fora. Ele havia escolhido Jiao Chan como noiva, mas desconhecia seus próprios planos.
Enquanto a batalha acontecia, Cao Cao lutava para chegar ao palácio de outro lado, ciente de que o tempo estava acabando. O estrategista de guerra do governo ordenou que um soldado chamasse Lu Bu de volta com um sinal de fumaça. Lu Bu avistou o sinal à distância e imediatamente interrompeu a luta, correndo de volta para o palácio. Cao Cao chegou ao local do palácio apenas para encontrá-lo em ruínas. Dong Zhuo e seus homens já haviam fugido para a nova capital na cidade de Chang'an, levando o jovem imperador como refém. Enquanto os guardas de Cao Cao examinavam o palácio destruído, eles o informaram que o general Sun Jian já havia invadido o local e levado o selo real. Cao Cao descartou a importância do selo, afirmando que resgatar o imperador era sua principal prioridade. Durante a viagem, o pai adotivo de Diao Shan a lembrou de sua missão: assassinar Dong Zhuo durante o casamento que se aproximava. Anos se passaram, e Cao Cao tinha construído um exército poderoso. Com centenas de soldados, ele visitou o campo de treinamento de Liu Bei, que agora tinha milhares de tropas. Cao Cao ficou impressionado com o progresso de Liu Bei. Cao Cao visitou Liu Bei para convidá-lo a se unir a ele. Ele explicou que outros generais como Yuan Shao e Sun Jian estavam lutando por seus próprios interesses, enquanto uma aliança entre eles poderia trazer estabilidade à terra. Cao Cao queria construir um novo reino para proteger o povo da instabilidade da dinastia Han e propôs essa ideia a Liu Bei. No entanto, Liu Bei recusou, ainda comprometido em reviver a dinastia Han. Cao Cao sabia que ambos almejavam o trono. Liu Bei reiterou sua lealdade à dinastia Han, e Cao Cao se despediu, alertando que, se necessário, não hesitaria em enfrentá-lo. Começa a história do período dos Três Reinos. Reino de Wei, fundado por Cao Cao, no norte da China. Reino de Shu, fundado por Liu Bei, no sudoeste da China. Reino de Wu, fundado por Sun Quan, no sudeste da China. Espero que tenham gostado. Até a próxima.